Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Para que serve uma COP? Quais os temas centrais que devem pautar as discussões e negociações entre os países no Brasil? E qual vai ser o espaço da agricultura brasileira na realização desse evento que vai acontecer em Belém do Pará neste ano? Para responder essas e outras questões, hoje eu tenho a honra de conversar com meu colega Marcelo Morandi. Para apresentar brevemente, o Marcelo é pesquisador da Embrapa há mais de 2 décadas, esteve ligado à Embrapa Meio Ambiente, ali no interior de São Paulo, coordenou, foi o chefe-geral da Embrapa naquela instituição, e agora é o diretor de Relações Internacionais, ou do Escritório de Relações Internacionais da Embrapa, e fica aqui em Brasília. Seja bem-vindo, Marcelo, é um prazer falar com você. Obrigado, é um prazer estar aqui, compartilhar com você esse momento. É muito bom poder conversar sobre esse assunto. Marcelo, nos últimos anos, muitos anos, você tem sido um dos brasileiros mais diretamente envolvidos nas discussões internacionais sobre as COPs como representante brasileiro. Esteve em diversas COPs, em várias reuniões preparativas e acompanha muito de perto o que acontece tanto nesse cenário global como as suas repercussões no Brasil. Eu acho que a pergunta que muitos brasileiros se fazem quando ouvem que nós vamos celebrar aqui ou realizar aqui uma COP30 é: para que serve uma COP? Serve para alguma coisa? Daniel, serve. Serve sim e é muito importante. Tem muitas pessoas, né, que com muita experiência em acompanhar essa discussão aqui no Brasil. Eu acompanho já há alguns anos, né? E para a agricultura é um tema essencial e fundamental a gente estar acompanhando e estar participando. A COP, ela é uma reunião anual que chama, essa sigla COP é Conferência das Partes. Ela vem da Convenção do Clima. A Convenção do Clima é um grande documento que tem 196 países signatários, é talvez um dos principais acordos das Nações Unidas, para esse assunto de clima, e que surgiu a partir da preocupação com as mudanças climáticas, que surgiu lá no final da década de 80, em 1988 foi criado o IPCC. O IPCC é o órgão de ciência, né, ligado às Nações Unidas, que trabalha com as questões de clima. Então é uma grande consórcio, vamos dizer assim, de pesquisadores do mundo inteiro atuando nessa questão de clima. Eles começaram a chamar atenção para essa problemática. Em 92, aconteceu a Rio 92, né, a cúpula da reunião de meio ambiente e desenvolvimento lá no Rio de Janeiro. E nessa reunião no Rio de Janeiro foram criadas 3 convenções: a Convenção do Clima, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção da Desertificação. Então a COP é essa reunião anual que acontece da Convenção do Clima, desde lá, a primeira aconteceu em 1994. E a gente chega, então, aqui na 30ª edição dessa convenção. Ela traz pontos extremamente importantes para a questão de como lidar com as mudanças climáticas. Lá atrás, quando a gente começou, na década de 90, eram previsões, né? Eram modelos do IPCC falando: olha, se o desenvolvimento for por aqui, a gente vai ter mais ou menor impacto, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E projetavam cenários para 2030, para 2050, para 2100. Né? E a gente tinha várias projeções para 2030, de um aquecimento chegando em 1,5 grau, né? Que é uma temperatura em termos físicos, na estrutura da natureza, que começa a causar alterações muito grandes no funcionamento dos ecossistemas. Você imagina o seguinte: é mais energia entrando dentro de um sistema, que é um sistema fechado, vamos dizer assim, um sistema em equilíbrio. Então é mais energia entrando dentro desse sistema e começa a causar várias mudanças aí desde aquecimento de oceanos, fenômenos que são naturais, que têm ciclos, que a gente já conhece, Laninha, El Niño, etc., mas eles começam a ficar mais intensos. E isso começa a alterar regime de chuva, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, etc. Então, a ciência veio construindo esse entendimento e desenhando esses modelos. Né? E há alguns anos atrás, na COP, há 20 anos, para ser mais preciso, surgiu um primeiro grande acordo
a partir dessa convenção, que foi chamado do Protocolo de Quioto. O Protocolo de Quioto, ele previa o quê? Como que a gente ia continuar o desenvolvimento, mas utilizando boas práticas, né? Utilizando mecanismos de desenvolvimento limpo, que era a nomenclatura que era usada ali. Inclusive, foi lá que surgiu o mercado de carbono, que a gente está conversando aqui, falando dele sobre hoje. A ideia do mercado de carbono surgiu a partir de Quioto. E lá se trazia exatamente isso. Como que a gente faz essa transição para que a gente evite esses cenários que o IPCC estava traçando de mudanças climáticas? Tá? Então, a gente falava muito no que a gente chama de mitigação, que é um dos pilares da Convenção do Clima. Bom, mas continuou o desenvolvimento e continuaram tendo aumentos de temperatura, dado ao aumento de emissões, especialmente, então, de carbono de origem fóssil, né? Então, especialmente que a gente está falando de combustíveis fósseis, para energia, para todos os usos, e, obviamente, que entram outros critérios, como a questão de mudanças da terra e outros elementos, que aí pega a agricultura, que a gente pode falar mais para frente. Esses fenômenos começaram a se intensificar, a precisão dos modelos foi melhorando, né? E a gente já praticamente atingiu esse 1,5 graus, que era o limite. Lá em 2015 surgiu um novo acordo, que era o Acordo de Paris. Bom, o Acordo de Paris ele traz uma diferença muito grande do anterior, do Protocolo de Quioto, porque no Protocolo de Quioto a gente tinha aqueles países que eram os emissores e os países que eram aqueles que emitiam pouco, ou seja, não eram parte, né, da causa, mas que estavam sofrendo, né? Então, eram países que poderiam ajudar esses países em desenvolvimento a ter esses créditos de carbono para compensar suas emissões. Então, tinham países que eram classificados, que tinham metas de redução de emissão e tinham países que poderiam ser beneficiários disso. No Acordo de Paris, isso muda, que foi em 2015. No Acordo de Paris, todos os países passam a ter responsabilidades, tá? No que hoje é chamado de NDC, ou Contribuição Nacionalmente Determinada. Cada país iria estabelecer como que eu vou contribuir para reduzir as emissões, para que eu mantenha a temperatura em 1,5 graus, né? E daí a gente teve avanços, porque a projeção, quando surgiu o Acordo de Paris, é que essa temperatura poderia chegar a 4 graus de aumento em relação à média histórica. No último levantamento que aconteceu, que foi na COP em Dubai, 2023, foi feito um primeiro grande balanço das NDCs e das emissões, daquilo que estava acordado nesse acordo, e essa perspectiva da NDC nos dava ali por volta de entre 2,1 e 2,8 graus. Então, a gente saiu de 4, uma previsão terrível de 4, estamos num alinhamento ali para perto de 3, um pouco menos de 3, mas continuamos tendo uma meta de 1,5, porque a gente está vendo como que a intensificação desses fenômenos afeta toda a vida, seja agricultura, seja cidade, seja o que for. E nesse avanço, Marcelo, pelo que eu estou entendendo, a estrutura das COPs foi originalmente pensada e criada para mitigar, como você falou, emissões que eram sobretudo provenientes do setor de energia, que no caso dos países ricos é a principal fonte de emissão. Mas ao longo do tempo essa discussão começa a se abrir, abraça os países em desenvolvimento e começa cada vez mais a olhar para a agricultura. Como é que a agricultura se insere nessas COPs? Sim, então realmente começou com a parte do principal emissor, que é a energia, e começou a se acrescentar outras fontes de emissão importante, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento econômico, a gente está falando de aumento de população, que continua tendo aumento de emissão. A agricultura aparece como uma fonte importante. Hoje, se a gente olhar na média global de emissões, no perfil global das emissões, entre 75% e 80% vem de energia. 11% vem de agricultura. Mais por volta de uns 6%, 7% de mudança de uso da terra. E aí o resto vem de cidades, de indústrias, de alguns outros elementos ali. Mas quando a gente pega o sistema alimentar, que pega a agricultura, mais a mudança de uso da terra e mais a energia que é usada dentro desse processo,
é o que se chama então do sistema alimentar, porque eu tenho produção de insumos, eu tenho transporte, eu tenho processamento, eu tenho a distribuição, refrigeração. Então, o sistema alimentar, ele responde em torno de 30% das emissões globais. Então, com isso, essa questão dos sistemas alimentares começou a aparecer e entrar de forma mais forte. E lembra que é o seguinte, transformar uma matriz energética de um país não é algo simples. Não é algo barato. A nossa dependência ainda de fontes de energia, o Brasil ainda tem uma característica completamente distinta. O Brasil tem um perfil completamente distinto de emissões nisso daí. Porque nós temos uma matriz altamente renovável, especialmente vinda de hidrelétrica, de biomassa e de outras fontes, hoje solar e eólica, são importantes, tanto na matriz elétrica quanto na matriz energética. Mas tem outros países que não têm essas opções que a gente tem aqui. Então, eles são muito dependentes de carvão, de diesel, de outras fontes fósseis. E a alteração dessa matriz energética, ela é cara, ela é lenta e não necessariamente nós temos hoje opções que nos dão resposta, né? Então, se começou a trazer essa questão dos sistemas alimentares, porque parte dessa energia vai para dentro do sistema de produção de alimentos. E aí começa então a se discutir, bom, então a gente tem que melhorar esse sistema de produção de alimentos. A gente tem que trazer isso daqui também para dentro da discussão, né? Então, há essa colocação. Isso tem implicações, obviamente, especialmente para um país como o nosso, que é produtor, né, de alimentos, um forte player nesse setor. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Essa é justamente a pergunta, Marcelo, que eu iria te fazer neste ponto. Dada essa transição da agenda das COPs, que passa a abraçar outros temas, quais seriam as vantagens ou os riscos que essa mudança, que coloca a atenção sobre a produção de alimentos, traria para o Brasil? Mas antes disso, vamos para um breve intervalo e eu volto logo em seguida com Marcelo Morandi, que é o coordenador, o diretor do Escritório de Relações Internacionais da Embrapa. Já voltamos. Voltamos com Marcelo Morandi, que é o coordenador do Escritório de Relações Internacionais da Embrapa. No primeiro bloco, Marcelo, a gente falou um pouco sobre as COPs, como nasceram, se desenvolveram, originalmente orientadas para tratar, sobretudo, problemas de energia e, ao longo do tempo, abraçando novas agendas, em particular a agenda dos sistemas alimentares. E você mencionou, no final do nosso primeiro bloco, que isso poderia ter vantagens, mas também aspectos negativos ou riscos para o Brasil. Como você avalia esse ingresso da agricultura como objeto de atenção e discussão internacional das COPs? Sim, esse é um ponto extremamente importante, Daniel. Dentro daqueles pilares lá da Convenção do Clima, a gente falou muito da mitigação, que nós precisamos evitar que a gente passe desse 1,5 graus. Mas os outros pilares incluem adaptação ao que já aconteceu, ao que já está acontecendo e as transformações que vão acontecer, a questão da tecnologia, como que a tecnologia pode nos ajudar nesse processo, e a tecnologia depende de capacitação, para que seja usada, e para que eu faça uma mudança de modelo, eu preciso de financiamento. Esses são os grandes 5 pilares. E isso está dentro de uma questão seguinte, bom, mas eu tenho que continuar tendo o meu desenvolvimento econômico no sentido de manter segurança alimentar, a segurança energética e uma questão da justiça social, né? Então, quando a gente fala da questão dos sistemas alimentares, a gente está falando de agricultura. A agricultura, ela é extremamente vulnerável ao clima. É diferente quando eu estou falando de mitigação em setor de energia e indústria, e eu estou falando de agricultura. A agricultura, sim, como todos os outros setores, ela é uma fonte de emissão, mas a agricultura é o único setor que, além de ser uma fonte de emissão, ela também pode ser uma fonte de sequestro, quando ela é feita, bem feita, né? Então, a agricultura é extremamente sensível à mudança do clima. E para que a agricultura seja uma fonte de retirada de carbono, a fotossíntese está aí, né, ela tira carbono e coloca carbono no solo, mas ela tem que ser eficiente para que ela seja isso. Então, se ela não for adaptada, ela não consegue entregar mitigação.
Então, é nesse sentido que a gente frisa muito que a agricultura ela precisa ser trabalhada pelo viés da adaptação e da resiliência para que ela traga o co-benefício da mitigação. Muitas vezes essa discussão do sistema alimentar quer inverter esse jogo, quer falar, não, a gente precisa reduzir a emissão porque a agricultura está emitindo, então a gente tem que reduzir a emissão. Bom, mas como que eu vou reduzir a emissão e comprometer a produtividade? É esse o balanço. Então, a gente tem risco e tem oportunidade nessa discussão. O que significa que, quando se discute a agricultura nessa agenda internacional, a tendência é de olhar para esse setor sob o viés, digamos assim, prioritário da adaptação para incluir novas tecnologias, técnicas, aumentar a sua resiliência e um co-benefício, um aspecto complementar desse processo é que a agricultura, se tornando mais eficiente, ela também deixa de emitir gases de efeito estufa e contribui, de certo modo, com o equilíbrio do clima. É essa a interpretação? É exatamente isso, Daniel. A gente está colocando a agricultura como parte da solução. Parte da solução para a questão climática, parte para a solução da questão da insegurança alimentar e parte da solução para a questão energética. Nos últimos anos, Marcelo, sobre esse tema, eu te acompanho, vejo seu trabalho e me recordo de você relatar algumas tensões nessas interações internacionais com lideranças de outros países que costumam ter, às vezes, uma visão diferente do papel da agricultura e da sua importância para a produção de alimentos, para a segurança alimentar e para o próprio clima. Qual é a sua percepção sobre o ambiente atual para debater agricultura no ambiente de COPs? Será um momento oportuno da gente revelar esse potencial da agricultura ou você vê isso mais com um certo ceticismo e cautela? A gente ainda vai ter uma dificuldade grande de mostrar isso, até porque quando a gente está falando de um problema global, que é a mudança climática, mas a gente está falando também de contextos locais, contextos regionais. A agricultura tropical, ela tem características completamente diferentes da agricultura de outros países, especialmente de clima temperado. Então, quando a gente está falando de agricultura tropical, eu falei aqui em segurança alimentar e segurança energética associada à agricultura, porque aqui a gente consegue ter mais de uma safra por ano. Aqui a gente conseguiu desenvolver um conjunto de tecnologias que nos permite ter alta produtividade com conservação dos recursos naturais, por exemplo, plantio direto, sistemas integrados, todas essas questões. Com isso, a gente consegue produzir alimento e produzir energia, seja na forma de energia mesmo, bioeletricidade ou biocombustíveis. Tá? E existe essa disputa internacional quando a gente fala que a produção de energia na agricultura vai competir com a produção de alimentos. Isso é uma realidade para muitos países. Tem muitos países que realmente não têm terra, não têm recursos disponíveis, não têm, às vezes, tecnologia disponível para produzir alimento e energia. Aqui nós conseguimos integrar alimento e energia no mesmo sistema de produção, de forma circular. Aí acho que nós temos vários exemplos, o setor sucroenergético é um exemplo, o setor de biodiesel é um exemplo, onde a gente consegue unir alimento, produção inclusive até animal, com o subproduto que sai da produção, por exemplo, do etanol ou da própria soja. Então, a gente consegue fechar essa cadeia e ter a produção de alimento e de energia associada a isso. Então, a agricultura pode, nesse sentido, ser um grande aliado do clima. Agora, não é qualquer agricultura, Daniel. É uma agricultura feita com bases pensando nessa questão de como ela ser de baixo carbono, de baixa emissão e altamente eficiente em termos de sequestrar carbono e de entregar produtos resultando da produção. E na sua visão, Marcelo, o Brasil contém uma agricultura de baixo carbono ou nós ainda temos muito trabalho a fazer para conseguir que a nossa agricultura seja de fato considerada sustentável? Essa eu acho que é uma pergunta fundamental e a resposta vai para dois lados. Primeiro, nós já fizemos muito. Nós fizemos uma imensa revolução, uma imensa desenvolvimento tecnológico. Nós criamos a agricultura tropical. E quando eu falo criamos a agricultura tropical, foi um exercício de adaptação. Né? Nós adaptamos variedades, nós adaptamos animais, nós adaptamos sistemas de produção, nós construímos toda uma lógica da agricultura tropical, altamente eficiente, que preserva o solo, que preserva recursos naturais, e que nos entrega tudo isso.
Mas, ao mesmo tempo, nós ainda temos muito para fazer. Por quê? Essa revolução, esses sistemas de produção que a gente está falando aqui, que são realmente muito sustentáveis, ele ainda não é acessível a toda a nossa agricultura. Então, nós temos essa agricultura altamente eficiente, mas nós ainda temos uma necessidade de inclusão, de trazer para esse sistema muitos agricultores que ainda estão trabalhando numa agricultura mais rudimentar, numa agricultura de baixa produtividade. Agricultura aqui eu estou falando em termos gerais, tá? Sim. Que inclui pecuária, que inclui toda a produção. Então, assim, nós temos um potencial imenso, nós já fizemos muito e temos que mostrar com muito orgulho o que nós fizemos, porque o que nós fizemos serve tanto para que a gente traga e inclua todos esses produtores, como que a gente leve isso para todo o cinturão tropical do globo, que não é só o Brasil, que pega a América Latina, que pega vários países da África subsaariana e até parte da Ásia. E olhando para frente, nesse caminho até a COP30, a Embrapa, o Brasil, tem trabalhado para construir esse repertório, para mobilizar as lideranças, os produtores, para chegar com uma posição na COP30? Sim, nós estamos construindo o que nós estamos chamando de Jornada pelo Clima. Nós já estamos dando os passos iniciais, né? Já começamos a participar de alguns eventos, a organizar alguns eventos, mas a partir de maio a gente vai lançar de fato essa nossa jornada, que vai até a COP em novembro, onde a gente quer fazer pelo menos 7 eventos regionais em todas as regiões do Brasil, pegando exatamente todo esse mosaico de agriculturas que a gente tem aqui, e levando tanto o conhecimento, a tecnologia. Você lembra, um dos pilares lá era a tecnologia e capacitação? A gente quer levar isso para os agricultores e a gente quer pegar também as visões que tem em cada região e as dificuldades e os desafios de pesquisa, de tecnologia que a gente precisa desenvolver para solucionar problemas em cada região. Então, como eu disse, a gente fez uma imensa revolução, temos muita tecnologia, isso não quer dizer que nós já atingimos o nosso alvo final. A jornada, a sustentabilidade é uma jornada, não é um episódio. Eu não era sustentável ontem, passei a ser sustentável hoje, é um caminho. E a gente está trilhando esse caminho e temos todos os elementos e talvez somos o único país no mundo que detém esse conjunto todo dos elementos. Então, se a gente conseguir mostrar isso na COP e atrair investimentos internacionais para esse financiamento dessa transição, mostrando que no Brasil a gente consegue fazer uma agricultura que ajuda a alimentar o mundo, uma agricultura que ajuda a produzir energia e que, ao mesmo tempo, ajuda a combater as mudanças climáticas e que, aliada a essa agricultura, nós também podemos preservar, porque nós temos terra e disposição para isso, para preservar e para produzir, a gente pode ser uma referência para o cinturão tropical. Olhando para dentro, fica claro a estratégia, como o Brasil deve atuar, mobilizar, construir um projeto que ressalte as nossas virtudes, mas sem ignorar os nossos desafios. Mas olhando para fora, como é que a gente mobiliza o mundo para reconhecer, trabalhar, financiar, apoiar, comprar os produtos que vêm dessa agricultura? Esse é um grande desafio. E o que a gente está fazendo é exatamente chamando os países, as instituições, para conhecer o que nós estamos fazendo. Nós tivemos uma primeira experiência ano passado com o G20. No G20 nós tivemos um grupo de agricultura. Dentro desse grupo de agricultura nós organizamos uma reunião que foi chamada de Encontro dos Cientistas do G20, onde a gente trouxe então as instituições que trabalham com agricultura, com pesquisa em agricultura, dos países do G20. Qual a importância desses países do G20? Eles representam 80% do PIB mundial, né, e mais de 70% da população mundial. Né? Então, é um país que é um grupo de países que tem um peso muito grande na economia global. E nós trouxemos delegações além desses 20 países que fazem parte do G20, de mais outros países convidados, de mais ou menos umas 30 ou 35 delegações internacionais. E nós discutimos agricultura, nós mostramos a agricultura tropical, nós discutimos agricultura de forma geral, obviamente, a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de mundo inteiro, mas a gente teve a oportunidade de mostrar para eles o que nós estamos fazendo e de levá-los para visitar áreas nossas e mostrar o que nós estamos fazendo. Então, isso abre para a gente portas, né, de negociação, de conversa. E na COP também a gente quer fazer isso. Nós temos uma unidade lá em Belém,
onde nós estamos, então, além de ter uma vitrine, obviamente, de mostrar o que nós fizemos, etc. e tal, e de ter parceiros, né, da nossa agricultura brasileira lá também expondo e discutindo, nós também queremos montar uma grade de discussões aonde a gente possa trazer esse público internacional, seja de financiamentos, bancos de desenvolvimento internacional, fundações de filantropia e várias outras instituições que podem promover financiamento, e as instituições que trabalham com a agricultura e os governos, né, dos países, para discutir isso, para discutir essas questões de como que a gente pode, juntos, desenvolver uma agricultura sustentável, uma agricultura que alimente o mundo, ou seja, que garanta esse pilar da sustentabilidade, da segurança alimentar e, ao mesmo tempo, promova, ajude no controle das mudanças climáticas. Assim esperamos, Marcelo. Conversa boa passa rápido. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia. Hoje eu tive a honra de conversar com Marcelo Morandi, um grande pesquisador que acompanha como poucos a história e o desenvolvimento das COPs e o papel da agricultura nessa diplomacia internacional. Muito obrigado pela presença. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, mais uma vez no É Tempo de Amazônia, e na semana que vem voltamos com mais um convidado especial.